Olá, turma, tudo bem? Hoje eu tô aqui de novo para vocês para fazer essa videoaula. Essa, na verdade, é a nossa única aula dessa semana, certo? Em função do recesso de Páscoa, nós vamos ter apenas uma aula esta semana. E essa aula, gente, ela na verdade ela é para fazer um fechamento dessa primeira parte assim do conteúdo de funções, certo? Vocês viram que a gente vem estudando gráficos, certo? A gente vem trabalhando com a ideia dos conjuntos, com a lei de associação da função, mas principalmente nas últimas aulas a gente vem focando bastante na ideia do domínio de uma função, certo, gente? E isso é bastante importante referente à teoria por trás do conteúdo das funções, certo? Porque como a gente já viu, a gente já percebeu, nem sempre numa função a gente consegue substituir o valor da variável, no caso o valor do x, por qualquer número real que a gente quiser, certo? Tem algumas exceções onde nem sempre isso é possível. E quando a gente não consegue substituir esses valores por conta de haver algumas indeterminações matemáticas, o que eu quero dizer com isso, indeterminação matemática? Por exemplo, a raiz quadrada de um número negativo. A gente não tem uma resposta para isso dentro da matemática até então, dentro do conjunto dos números reais, certo? Então a gente não consegue resolver esse tipo de coisa. Nem como uma divisão por zero. A gente também não encontra. Se vocês pegarem, né, numa calculadora, digitar lá 3 dividido por zero, vocês vão ver que vai dar erro a conta, certo? Por quê? Porque não tem resposta para isso, gente. Então, quando nós estamos lidando com funções e eu substituo na variável x, né, um número desses e o valor que forma dali a gente não consegue efetuar a conta, acaba criando um buraco no meio do nosso gráfico. Ou seja, naquele ponto ali não vai ter gráfico passando, certo? E isso gera o quê? Uma restrição no nosso domínio da função. Por quê? Por padrão, o domínio é o conjunto dos números reais. Mas se tem algum número real que eu não posso colocar ali, isso precisa estar claro na hora que nós montamos a função e colocamos o domínio dela. Olha, o domínio é todos esses valores, menos esses caras ali. Porque se eu usar aqueles números, não vai ter resposta no final das contas, certo? Isso fica bem evidente quando a gente constrói o gráfico da função. Mas quando a gente só tem a fórmula, isso não está evidente, certo? Por isso, a importância daquela videoaula da semana passada, aquela última aula, onde vocês viram a como calcular o domínio de uma função, certo? Apenas pela fórmula, ok? E na aula de hoje, gente, eu quero voltar a falar disso, só que eu trouxe aqui alguns exemplos mais interessantes para nós ainda. O que eu quero dizer com mais interessante, certo? Olha só, imagina só essa função que nós temos aqui. É uma função, gente, que ela é formada por uma soma, né, entre duas funções diferentes. Então, olha só. Determinar o domínio da função f de x igual a 3 dividido por x menos 8 mais a raiz quadrada de x menos 5. Então, determinar o domínio, gente, é a mesma coisa que eu pedi para vocês determinar a condição de existência de uma função. Tá? Então, às vezes, talvez num vestibular, alguma coisa que um dia vocês vierem a fazer, não necessariamente pode aparecer a palavra domínio, mas também pode aparecer a condição de existência, que é a mesma coisa que o domínio, né? Essa função existe para quais valores? Isso seria a condição de existência, ok? E, gente, eu trouxe essa função aqui, na verdade, porque ela é um caso especial. Por quê? Eu falei ali das duas principais restrições para vocês, certo? Raiz de índice par de números negativos, não é possível fazer, e divisão por zero, também não é possível fazer. Essa função ela acaba trazendo as duas restrições simultaneamente. Em todas as questões anteriores que vocês fizeram, onde vocês tinham que calcular o domínio dessas funções, vocês só tinham que lidar com uma delas por vez, certo? Mas tem casos que a gente vai lidar com duas, ou até mesmo às vezes com três, com quatro. E qual vai ser a lógica disso, gente? Vocês já vão perceber, ok? Gente, então vamos começar aqui, ó. Eu tenho uma fração, certo? Para a gente determinar o domínio dessa fração, a primeira coisa que nós precisamos saber é: esta fração não pode ter denominador valendo zero, certo? Qual é o número que eu coloco aqui no lugar do x, que quando eu faço menos 8, a resposta dá zero?
já sabe que se liga que é o número 8. Concordam comigo? Mas se você não se liga nisso, se você não percebe isso daqui, você pode lembrar então da nossa primeira condição. O denominador da fração, ou seja, tudo que está na parte de baixo da fração precisa ser diferente de zero. Então, se eu tenho x menos 8 diferente de zero, na hora que eu vou resolver isso, eu vou passar o 8 negativo para o outro lado, mudando de sinal, ficando positivo, tudo bem? Então, nós ficamos com x diferente de 8. Claro, porque quando eu substituo x por 8, 8 menos 8, a resposta é 0. E aí a gente não consegue calcular isso. Tudo bem, turma? Ok. Fizemos essa primeira parte. A primeira restrição está feita, tudo bem? Agora vem a segunda restrição. Gente, isso é uma raiz quadrada. Não tenho 2 aqui, mas quando não tem o índice, a gente sabe que é uma raiz quadrada. A condição de existência, quando envolve raiz, é que o valor que tiver dentro da raiz não pode ser negativo. Tudo bem? Porque a gente, dentro do conjunto dos números reais, não tem raiz quadrada de números negativos, ou raiz quarta, raiz sexta, raízes de índice par. Tudo bem? Logo, nós precisamos garantir que, na segunda condição, o valor x menos 5 tem que ser maior ou igual a zero. Beleza? Professor, tem que ser maior ou igual a zero ou pode ser apenas maior que zero? Aqui você tem que se ligar ao seguinte. Se o x menos 5 fosse zero, se a resposta, não é a resposta do x, tá, gente? É a resposta do x menos 5 for zero, nós teríamos raiz quadrada de zero. Existe raiz quadrada de zero? Existe. É zero. Afinal de contas, 0 vezes 0 resulta em zero, ok? Por isso que aqui pode ser maior ou igual a zero. A raiz quadrada de zero é zero, então podemos ter maior ou igual. Então, nós temos que garantir que a resposta do x menos 5 seja maior ou igual a zero. Gente, para resolver desigualdades nesse caso, a gente só vai passar o menos 5 mudando de sinal para o outro lado. Então, nós vamos ter o quê? X maior ou igual a 5. Tudo bem? Então, x maior ou igual a 5 é a nossa segunda condição de existência. Gente, basicamente o nosso domínio da função, ó, são esses dois caras aqui. X maior ou igual a 5 e x diferente de 8. Para ficar mais fácil de visualizar isso, a gente pode usar os intervalos. Aquela notação que a gente aprendeu lá nas aulas iniciais, quando a gente trabalhava com intervalos. A gente viu isso em sala de aula, inclusive, ainda. Ok? Gente, vamos representar essas duas condições por intervalos. Vamos criar uma reta numérica aqui naquele formato geométrico para nós? Então, assim, se eu tenho a primeira condição, x diferente de 8, certo? Eu vou colocar uma reta aqui para nós vermos esse intervalo. Como eu quero x diferente de 8, significa que eu quero todos os números reais, certo? Diferente de 8. Então, aonde eu teria o número 8, eu vou colocar uma bolinha aberta. Porque significa que o 8, naquele caso, não é um elemento do nosso intervalo. Tudo bem? O 8 não faz parte deste intervalo. Então, isso daqui seria o quê? Todos os números reais, todos os números da reta real, com exceção do 8. Vou criar uma outra reta para o número de baixo. X maior ou igual a 5. Se aqui está o nosso 8, o 5 terá que estar antes, mantendo a ordem, tudo bem? Então, maior ou igual, se tem o igual, significa que é bolinha fechada. O 5 faz parte do intervalo, tudo bem? Então, eu vou criar uma bolinha fechada no 5 e eu quero tudo o que vem após o 5. Gente, o domínio desta função será o quê? O intervalo que satisfaz as duas condições. Ou seja, o domínio vai ser a intersecção entre esses dois intervalos. A parte de intervalo que aparece nos dois conjuntos simultaneamente. Então, o que a gente vai fazer? A parte do intervalo que aparece nos dois é esse pedaço aqui, ó, tudo que está à direita dessa reta vermelha pontilhada. Então, esta parte do 5 para cima, ok? Do 5 maior que 5. Todos os números maiores ou iguais a 5. Então, nós teríamos isso daqui. Todos os números maiores ou iguais a 5. Só que tem uma condição. Tem que ser diferente de 8, tudo bem? Então, na minha resposta, eu vou ter que ter uma bolinha aberta aonde teria o número 8. Então, a gente acabou de determinar o domínio dessa função.
todos os números maiores ou iguais a 5 e diferente de 8. Então eu posso escrever o domínio assim, gente, ó, D entre parênteses F. F porque o nome da minha função é f, tudo bem? Mas eu não preciso necessariamente ter uma função f. Eu posso ter uma função g de x, uma função h de x. Então o nome que você usa aqui na frente é o nome que você coloca dentro dos parênteses, tudo bem? Então o domínio da função f é igual ao intervalo x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 5, todos os números maiores ou iguais a 5 e x diferente de 8. Deu para entender, gente? Porque esse caso, nessa função, nós temos as duas restrições simultaneamente, tá? Então a gente precisa satisfazer as duas na hora da nossa resposta final. Eu queria mostrar para vocês o gráfico dessa função. Então eu trouxe aqui o GeoGebra, que é aquele aplicativo que a gente já vem utilizando ele há algumas aulas, tudo bem? E eu vou colocar, gente, eu vou representar o gráfico aqui, ó, desta função que nós temos aqui. Tudo bem? Isso até é uma atividade legal, porque depois vocês vão ter os exercícios para vocês calcularem o domínio da função, certo? Então, se vocês quiserem representar aquelas funções que eu coloquei lá aqui, no aplicativo, no GeoGebra, né? É só acessar o site do GeoGebra e acessar lá a versão online dele, vocês conseguem determinar os gráficos e conferirem se as respostas de vocês coincidem em como está o nosso gráfico, tá bom? Então, eu vou colocar essa função aqui, ó, nessa partezinha aqui. Se você quiser esqueci a palavra, o teclado, né, virtual do GeoGebra, você pode apertar aqui, senão você pode usar o teclado físico que você tem, tudo bem? Então começa o seguinte, 3 dividido por x menos 8. Então eu vou digitar 3, a barra do teclado gera fração. Então, a barrinha, né, gera fração, embaixo x menos 8. Então nós temos isso daqui. Isto seria, gente, só o gráfico da função 3 dividido por x menos 8. Vocês já perceberam aqui como é que está o gráfico. Só que a gente ainda tem uma soma da raiz. Então eu vou ir com a seta do teclado para o lado, para vir para o lado. E agora eu vou continuar. Mais a raiz. Como é que a gente coloca a raiz, gente? Você poderia selecionar aqui pelo tecladinho, tá? Poderia apertar aqui em cima e ele vai surgir o teclado. Daí você seleciona a raiz aqui. Ou você fecha e tem um comando de teclado na matemática, que é para gerar a raiz. É o quê? SQRT. SQRT é raiz quadrada em inglês, square root, ok? Então, SQRT, você abre parênteses e ele já gera a raiz ali para nós, ó. Então, é apenas digitar x menos 5. Está feita a nossa função, gente. Lembrando que não precisa colocar o f de x na frente, eu vou dar um enter aqui. Quando eu dou enter, ele gera o f de x, tudo bem? Criamos a nossa função. Agora, olha para cá, gente. Olha esse gráfico, que coisa louca que ele é. Ele é formado por duas curvas. Sim, duas curvas, tudo bem? E nós vimos o nosso domínio, gente. X maior ou igual a 5. Então, vou apertar aqui aproximar um pouco o nosso gráfico. Essa partezinha, gente, ele começa no 5, certo? No nível do x, começa em relação ao x valendo 5. E o gráfico está pegando valores maiores que 5. Só que quando ele chega aqui no 8, olha só, quando a gente chega aqui no 8, essa curva ela vai se aproximando do 8, certo? Eu vou até diminuir o zoom aqui, ó, para nós. Gente, ela vai se aproximando do 8, mas ela nunca vai passar do 8. Ela está chegando cada vez mais perto, mas sem nunca ultrapassar o ponto do x igual a 8. É como se tivesse uma reta aqui imaginária que fosse uma barreira. Do 8 você não passa, certo? E aqui para baixo ela vai diminuir indefinidamente. Só que, quando passa do 8, cria-se uma nova curva nessa função, que é essa curva aqui, ó. E se você olhar, eu vou aproximar também, gente, a mesma coisa acontece aqui, ó. Esse gráfico, ele não passa do 8. Tudo bem? Ele está chegando cada vez mais perto, mas ele nunca ultrapassa o número 8. E para valores de x maiores que 8, nós vamos ter essa função crescendo indefinidamente, certo? Mas olha só, gente, para trás do 5 não tem gráfico. Você pode vir aqui, ó, vou diminuir o zoom infinitamente. Nunca vai ter gráfico. Por quê? Porque a função não está definida para valores menores que 5. O que significa não estar definida? Não tem como eu substituir o x por um valor menor que 5, porque não vai dar como resposta
um número real. Então a nossa função só está definida para isso daqui. E nesse x igual a 8, gente, cria-se, como eu disse para vocês, uma barreira virtual, né? Onde o gráfico não toca o 8. Isso é o que nós chamamos de assíntota. Uma assíntota é uma linha imaginária no domínio da função que representa, naquele ponto, cria-se uma linha vertical, certo? Essa linha aqui, ó, x igual a 8, e sobre esse x igual a 8 não passa a função. Então, ali no nosso gráfico existe uma assíntota, uma reta, que ela não é física, né, mas ela existe, no qual a função não toca neste ponto. Tudo bem, gente? Deu para entender, então, como é o gráfico em relação ao domínio dessa função? Vamos para um próximo exemplo que eu tenho aqui para nós também. Olha só. Determine a condição de existência da função f de x igual raiz quadrada de x mais 8 dividido pela raiz quadrada de menos 4x menos 16. São duas raízes, ok, gente? E então, raiz nós temos que definir, delimitar o quê? A condição de existência de uma raiz, ambas aqui são quadradas, é que o valor que tiver dentro da raiz não pode ser um número negativo. Tudo bem? Então, a nossa primeira condição de existência, gente, é que x mais 8 seja maior ou igual a 0. Certo? Porque tudo que tiver dentro da raiz, então o que tiver dentro da raiz tem que ser maior ou igual a 0. Lembrando que a raiz quadrada de 0 existe, tudo bem? Por isso é maior ou igual a 0. Então, x mais 8, que é o que estava dentro da raiz, precisa ser, no caso, maior ou igual a 0. Para a gente resolver esta inequação, certo? Inequação é quando tem não um símbolo de igual, mas um símbolo de maior ou igual, ou menor ou igual. Para resolver isso, eu vou passar o 8 negativo para o outro lado. Então, a nossa primeira condição de existência, gente, é que o x seja maior ou igual a 8 negativo. Tudo bem? Pensa comigo. Se o x maior ou igual a 8 negativo, seria 5 negativo. Se o x for 5 negativo mais 8 fecha 3 positivo. Raiz quadrada de 3 existe. Agora, se fosse 10 negativo, por exemplo. 10 negativo é um número menor, ok? Que 8 negativo. 10 negativo mais 8 ficaria 2 negativo. E não existiria raiz quadrada de 2 negativo. Tudo bem? E se fosse 8 negativo? 8 negativo mais 8, 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Então, a nossa primeira condição de existência é que x seja maior ou igual a 8 negativo. Beleza? Gente, a segunda condição de existência é o quê? Que o que tiver dentro da raiz no denominador da fração também não pode ser negativo. Então, tem que ser maior que 0. Mas, por que aqui eu não coloquei maior ou igual? Gente, porque nós estamos no denominador da fração, na parte de baixo. E a gente viu que quando eu divido dois números, a parte de baixo não pode ser 0. Certo? Porque não existe divisão por 0. Então, aqui a raiz não pode nem dar 0 como resposta, porque eu teria ultrapassando a nossa condição de existência das divisões. Beleza? E como não pode ter divisão por 0, então quando tiver uma raiz na parte de baixo da fração, vai ser apenas maior que 0. Beleza? Gente, primeira coisa que eu vou fazer é passar o 16, que é um número negativo, para o outro lado. Ele vai passar trocando de sinal, então ele vai passar positivo. Então nós ficamos com menos 4x maior que 16. Beleza? Vocês podem se perguntar, professor, poderia ter passado o 4x, que era o número negativo, poderia ter passado ele positivo para o outro lado, gente? Não. Por que não? Porque aqui tem um segredinho, gente. Vocês já trabalharam com inequações, só que eu sei que alguns de vocês já devem ter esquecido disso, ok? Quando a gente trabalha com inequações e a nossa incógnita, que no caso aqui é o x, ela é um número negativo, gente, quando a inequação ela tem um número negativo, a incógnita é um número negativo, a gente não pode simplesmente passar para o outro lado trocando de sinal e está tudo certo. Por quê? Você pode passar o 16, tá? Porque ele não tem incógnita. Beleza, passa o 16 para o outro lado. Só que aqui ainda fica o 4x negativo. Para esse cara ficar positivo, nós iremos multiplicar os dois lados da desigualdade por menos 1. Quando eu multiplico os dois lados por menos 1, vai trocar o sinal de todo mundo, certo? Só que, principalmente, é aqui que mora o segredo, gente. Quando eu multiplico uma inequação por menos 1,
Quando eu multiplico uma inequação ambos os lados por menos 1, troca-se o sinal da inequação. Então, se eu tinha um símbolo de maior, agora vai ficar um símbolo de menor, certo? Então, olha só, quando x, ou a letra que tiver dentro da inequação que nós tivermos aqui, for um número negativo, gente, sempre que o x aparecer negativo, você vai ter que trocar o sinal da desigualdade para ele ficar positivo. Tá? Então, não começa passando ele para o outro lado, mudando de sinal, se você não for trocar o sinal da desigualdade. E toda a inequação vai ter que ter o sinal trocado, inclusive o sinal da inequação. Então, ó, 4x negativo ficou 4x positivo. Era maior, ficou o símbolo de menor. Era 16 positivo, ficou 16 negativo, tá? Vai ser sempre assim, turma. Apareceu um x negativo, deixa só o x isolado, passa o número que está junto com ele positivo para o outro lado, beleza? Mas para deixar o x positivo, você vai multiplicar a inequação inteira por menos 1 e vai trocar o sinal da desigualdade. Se era maior, fica menor. Se era menor, ficará maior. Professor, e se fosse maior ou igual? Então ficaria menor ou igual, beleza? O igual acompanha também. E agora sim, para resolver isso daqui, o 4 vai passar dividindo para o outro lado. Então, nós vamos ter o quê? Ó, x menor que 16 negativo dividido por 4. Assim, x é menor que 4 negativo. Gente, então a nossa função aqui, ó, ela tem duas condições de existência. X tem que ser maior ou igual a menos 8 e x tem que ser menor que menos 4. Vamos fazer com os intervalos para ver isso mais fácil? Olha só, criei a nossa primeira reta e eu vou colocar essa inequação aqui, ó. X tem que ser maior ou igual a menos 8. Então, bolinha fechada no menos 8 e eu quero tudo o que é maior ou igual a menos 8. Beleza? Criamos a nossa primeira condição. Agora é essa de baixo, ó. X tem que ser menor que 4 negativo. 4 negativo, apenas menor. Então, é bolinha aberta no 4 negativo e eu quero tudo que vem antes do 4 negativo. Tudo bem? Gente, a nossa resposta vai ser o quê? A intersecção entre esses dois intervalos, o que é comum aos dois, o que restringe a nossa função simultaneamente. Então, eu vou criar aqui, ó, essa linha vermelha que ela vai delimitar. O que está entre essas duas linhas vermelhas é a intersecção. Então, nós temos bolinha fechada no menos 8, bolinha aberta no menos 4 e tudo que tiver no meio é o nosso domínio da função. Então, eu quero os intervalos, gente, todos os números reais a partir do 8 negativo, só que menores que 4 negativo. O domínio da função, então, a gente pode restringi-lo assim, ó. O domínio é o intervalo fechado que começa em 8 negativo e é intervalo aberto no 4 negativo. E nós queremos, gente, todos os valores que fazem parte deste domínio. Poderíamos ter representado também naquela notação. X pertence aos reais, tal que menos 8 é menor ou igual a x, menor que 4. Também poderíamos ter feito isso. Tá bom, gente? Então, a nossa função só existe nesse pedacinho aqui, ó. Vamos ver isso no gráfico dela, para ver como que ela ficaria no gráfico da função. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, vou criar a nossa função aqui. Vou começar abrindo parênteses e vou colocar SQRT, que é o símbolo para a raiz, e vou colocar x mais 8. Beleza? X mais 8. Agora eu vou com o seta do teclado, barrinha para divisão, e agora eu vou colocar de novo SQRT, abro parênteses, cria a raiz, menos 4x, menos 16. Enter, gente, criamos a nossa função. E olha o nosso gráfico aqui, ó. Ela começa onde? Ela começa no menos 8, certo? Começa no menos 8. E a nossa função, olha só, ela cresce indefinidamente quando chega no 4 negativo. Então, eu vou até dar um zoom aqui, ó. Vocês podem ver, gente, que ela está chegando cada vez mais perto do 4 negativo. Ela chega cada vez mais perto, mas ela nunca irá ultrapassar o 4 negativo. Ok, gente? A nossa função, ó, ela só existe nesse pedacinho aqui, que vai de 8 negativo a 4 negativo, gente. Então, tá certo o nosso domínio e vocês perceberam, então,
como isso daqui, como essas condições de existências, elas realmente restringem o nosso gráfico, gente. Então, o domínio da função, ela é importante, gente, porque ele vai nos mostrar o quê? Ó? A função só existe para cá. Então, não adianta você querer substituir valores no lugar do x diferente desse intervalo aqui, valores que não fazem parte desse intervalo, que você não vai conseguir ter uma resposta. E, automaticamente, você não tem, então, nem o gráfico desta função. Beleza, gente? Para nós terminarmos a nossa aula, lá no livro de vocês, na página 89, tem uma questão 36 que eu gostaria de resolver com vocês junto, gente. Que ela é a partir do gráfico, nós temos que determinar o domínio e o conjunto imagem das funções f e g representadas abaixo. Então, dê uma olhada só nessa função aqui, ó. Função f, gente, o gráfico dela está nesse formato, certo? E eu quero determinar o domínio desta função. Gente, domínio da função, sempre quando nós temos o gráfico, domínio é o eixo x. Beleza? Então, nós temos que ver o seguinte. Essa função, ela começa no eixo x aqui no 1 negativo. Tudo bem? E se você olhar no 1 negativo, o ponto associado a esse x igual a menos 1 é uma bolinha aberta. Então, se ela é uma bolinha aberta, gente, significa que o nosso domínio começa no menos 1, certo? Só que ele é um intervalo aberto nesse ponto. Ou seja, são valores de x maiores que menos 1, e não maiores ou igual. Tudo bem? E esse gráfico, ele vai terminar nesse ponto aqui, ó. Então, no eixo x, ele termina no 6. Só que no x igual a 6, aqui a bolinha está fechada. Então, aqui ele é um intervalo fechado. Então, se eu quero determinar o domínio dessa função f, gente, o que ele é? Ele é um intervalo aberto à direita, no menos 1, beleza? Porque está com bolinha aberta. E ele é fechado, ele é aberto à esquerda e fechado à direita. Porque aqui no 6 nós temos uma bolinha fechada. Tudo bem? Então, este é o domínio desta função. E se eu quisesse calcular o conjunto imagem da função, gente? Se o domínio é o eixo x, a imagem é no eixo y. Tudo bem? Então, vamos lá, o seguinte, olha só. O nosso gráfico está aqui, beleza, e ele começa de novo aqui. Então, essa curva aqui, pessoal, ela começa, o ponto mais baixo dela é esse pedaço aqui, ó. Tudo bem? Então, o nosso y começaria no 0. Começaria no 0. E ele iria até onde? Ele iria subindo, subindo, subindo. Tudo para cá tem gráfico, ó. Gráfico é ter alguma coisa em roxo. Então, ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aqui tem uma bolinha aberta no 7,5. Só que aqui está fechado e aqui está fechado. Então, não tem problema. Vou subindo, subindo, subindo. Opa, no 6. No 6 está com bolinha aberta aqui. Mas no y igual a 6, tem também o fechado aqui. Então, o gráfico existe no y igual a 6. E eu vou continuando, 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 y igual a 7. Este é o ponto máximo da nossa função, certo? E no y igual a 7, gente, a bolinha ela é fechada. Tudo bem? Então, nesse pedaço aqui, ó, o nosso conjunto imagem começa em 0, fechado, porque aqui ele está com bolinha fechada, e ele vai terminar lá no 7, também com bolinha fechada. Tudo bem? Só que vocês estão percebendo que tem essa bolinha aqui, ó, fora dessa nossa área que vai de y de 0 a 7, certo? Por quê, gente? No x igual a 7 quintos, a imagem do elemento x igual a 7 quintos não é o 6, porque está com bolinha aberta. A imagem desse elemento é o 2 negativo, tudo bem? Então, o elemento y igual a 2 negativo também faz parte do nosso conjunto imagem. Então, quando eu represento o conjunto imagem dessa função, gente, olha só como é que fica o conjunto imagem. Aqui só tem o elemento 2 negativo no y, certo? Então, é um conjunto formado por apenas um número. Abro chaves e coloco menos 2, porque só tem a bolinha do menos 2 aqui fechado. Tudo bem? E junto, além dessa bolinha no menos 2, nós temos todo o intervalo, porque existe função entre 0 e 7, tudo bem? Então, existe função no intervalo fechado que vai de 0, porque aqui está fechado, e no 7, porque aqui também está fechado. Então, entre 0 e 7, nós temos o conjunto imagem. Só que o nosso gráfico não existe só nessa parte que vai entre 0 e 7, no y. Ele existe porque tem essa bolinha fechada aqui. Então, além desse intervalo, nós também temos o 2 negativo. Ele faz parte.
Como é apenas um número, a gente coloca ele dentro daquele conjunto, daquela notação normal. E como nós queremos os dois, então a imagem dessa função é a união desses dois conjuntos. Ok, gente? Então, domínio e imagem da função f está feito. Vamos ver agora na função g. Vamos começar pelo domínio dessa função. Gente, a função no eixo x, domínio, começa no 1, certo? E no 1 está com bolinha aberta. E essa função no eixo x vai terminar em quem? No 7. E no 7 nós temos bolinha fechada. Então, o domínio da função g, ó, coloquei o g entre parênteses, é intervalo aberto à esquerda, porque no 1 está aberto, e fechado à direita, porque está fechado no 7. Beleza? Criamos o domínio. Agora, o conjunto imagem, gente, é no eixo y. Aonde que começa o gráfico no eixo y? Ele começa aqui, ó, no menos 2, no 2 negativo, certo? E no 2 negativo, a bolinha está fechada. Não é bolinha aberta. Então, intervalo fechado à esquerda. E ele vai até onde? Ele vai terminar lá em cima no 11, certo? Só que, cuidado com uma coisa. Entre 4 e 5, olha só, nesse pedacinho, gente, não tem gráfico. Se você olhar para cá, ó, não tem nada no gráfico nesse pedaço. Então, de novo, o conjunto imagem, ele vai ser a união de dois intervalos, gente. De menos 2 a 4, certo? Ó, de menos 2, intervalo fechado, aqui. E 4, ele é fechado, porque aqui no 4, aonde está o nosso gráfico, está com bolinha fechada. Tudo bem? Só que entre 4 e 5 não tem nada. Entre 4 e 5, no eixo y, não tem gráfico. Então, eu não vou... Isso não faz parte do nosso intervalo, do nosso conjunto imagem. Então, o conjunto imagem vai começar de novo no 5, e no 5 é bolinha fechada, e ele vai subir até chegar no 11. E no 11 nós temos bolinha aberta. Então, ficou 5 fechado e 11 aberto. Gente, então o conjunto imagem é a união desses dois intervalos, beleza? Cuidado que entre 4 e 5 nós não temos gráfico passando ali, tudo bem? Gente, se eu tivesse pedido as raízes dessas funções, ok. Nesse primeiro gráfico, a única raiz dessa função é o x igual a 3, ok? Porque é quando o gráfico tem valor y valendo 0. Então, nesse ponto aqui, o x vale 3. Então, a única raiz do gráfico f seria x igual a 3. E no gráfico da função g, 1 seria uma raiz da função? Não seria, porque aqui no 1 está com bolinha aberta. Então, ele não é nem elemento do gráfico, ok? A nossa raiz da função, gente, seria esse carinha aqui, ó. Esse elemento que está aqui. Poderia ser o x igual a 3 ou x igual a 4, a gente não tem muita noção, certo? Aproximadamente, mas a raiz da função seria este elemento aqui, porque é o único que é bolinha fechada, certo? Não tendo bolinha aberta implica que é bolinha fechada. Então, aqui seria a raiz desta função. Gente, eu sei que foi uma aula um pouco mais longa, mas foi realmente para a gente terminar essa questão aqui do domínio das funções, tá? Tem uma lista de exercícios que vai seguir bem essa parte de só vocês determinarem o domínio da função a partir da fórmula, ok? Resolvam ela fazendo os intervalos quando for necessário. E lembrem-se que quando tiver uma inequação com o valor de x negativo, gente, multiplica a inequação inteira por menos 1 e troca o sinal da inequação. Se era menor, vira maior. Ou se era maior, fica menor, ok? Somente isso quando o x for negativo. Se o x não for negativo, não precisa fazer isso aí. Gente, terminamos esta aula. Um grande abraço para vocês, bons estudos, um bom feriado e a gente se vê na próxima semana. Valeu, grande abraço.